Estamos iniciando mais uma edição do TV Atento. Nosso convidado de hoje é o andradense jornalista Marcelo Torres. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, você que iniciou sua vida aqui em Andradas e percorreu o mundo afora. Conta um pouco pra gente dessa história. Então, eu saí de Andradas em 1993, eu era aluno do Alcides Mosconi e fui estudar em Bauru, na Unesp, né? Fiz o curso lá de jornalismo, terminei em 96. Comecei a trabalhar por lá mesmo, primeiro numa editora pequena não, média, depois num jornal da região lá e depois comecei a trabalhar como repórter na TV Globo local. E a partir daí fui passando por algumas cidades, né? Passei por Sorocaba, depois Belo Horizonte, aí eu fui para Londres fazer mestrado e acabei ficando 9 anos, trabalhei lá na BBC e também no SBT. Marcelo, essa sua passagem por Londres por 9 anos, marcou a sua vida? Conta um pouco pra gente dessa experiência. Esse período para mim lá foi um período de muito amadurecimento. Eu fui para lá fazendo as contas aqui, 2002, com 27 anos. Eu já saí com quase 10 anos a mais, né? E eu aprendi muita coisa com a cultura britânica e também aprendi muita coisa sobre mim mesmo, né? Porque acho que quando você está fora do seu país, você acaba se voltando um pouco mais para você e também valorizando as coisas boas, né? Assim, quando você está num país muito frio, né, você vê o que a gente tem de graça aqui, não valoriza, que é o calor, né? E também, assim, eu sempre valorizei muito Andradas, eu sempre gostei muito daqui. Mas também, quanto mais eu viajei pelo mundo, mais eu vejo como Andradas é uma cidade boa, né? Assim, comparando com as melhores cidades do mundo, do mesmo porte, né? Para quem está em casa entender um pouquinho dessa questão do correspondente, trabalhar na emissora do Brasil é mais tranquilo. Trabalhar lá fora existem outras dificuldades, como o fuso horário, que acaba se tornando também um desafio no dia a dia, né? Então, o fuso horário me prejudicava da seguinte maneira. Às vezes eu estava quase indo dormir, por exemplo, 11 da noite, aqui ainda era 7, né? Eu era acionado e muitas vezes eu não conseguia atender, muitas vezes eu conseguia, mas era sempre aquele dilema, né? A outra desvantagem de você trabalhar longe do seu país é que aqui no Brasil, por exemplo, se eu ligar para qualquer pessoa falando, olha, eu trabalho para o SBT, vou fazer a reportagem tal, tal e tal, todo mundo conhece o SBT. Eles sabem para quem eles vão estar falando. Ao passo que lá fora não, né? Lá fora, se eu tentasse marcar uma entrevista com alguém da Inglaterra, por exemplo, ou de qualquer país da Europa, e falasse, olha, eu sou jornalista de uma TV brasileira, dependendo do país, soaria a mesma coisa que dizer, olha, eu sou um jornalista de uma TV do Zimbábue, sabe? Quer dizer, eles não têm a menor ideia do que é, né? Então você precisa de triplo de poder de convencimento para conseguir entrevistas, né? Agora, ser brasileiro me ajudou em muitas ocasiões, assim, principalmente cobertura de guerra. Porque você vai para lugares como Iraque, Afeganistão, Líbia, quando estava tendo a Primavera Árabe lá, muitas vezes as pessoas de lá, dependendo do grupo que elas pertencem, elas têm uma antipatia por Estados Unidos ou pela Europa, né? Dependendo do lado que elas estão do conflito, né? E ser brasileiro nesse caso ajuda, porque o brasileiro ele é visto com simpatia ao redor do mundo todo, né? Porque na cabeça deles o Brasil é carnaval e futebol. A gente que mora aqui sabe que isso é apenas 0,1%. Não, futebol é um pouco mais, para muitas pessoas o futebol é pelo menos 20% da vida. Mas para eles não, né? Para eles o Brasil é aquela festa, né? O Brasil é alegria. Então você chega num lugar desse, falando que é jornalista, as pessoas não têm nada contra você a princípio, né? Então, nessas horas, ajuda muito ser brasileiro. Marcelo, como é trabalhar numa guerra, naquela situação do conflito, da tensão no dia a dia, principalmente você que trabalhou aí na Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um desafio muito grande, assim, porque, primeiro, você não tinha autorização para entrar nos países, né? Quando eu entrei no Egito para fazer a primeira parte da cobertura, eu cheguei no Egito umas 2 semanas antes do Mubarak cair, né? Que era o ditador que eles tentavam derrubar lá. E a gente não tinha visto para entrar, e eles não estavam dando visto para jornalista, né, de maneira alguma, porque o regime não queria jornalistas lá. Eles queriam fingir que estava tudo bem no país, a esperança deles é que eles iam fazer um massacre ali, matar os oposicionistas, continuar no governo como se nada tivesse acontecido. Então, num contexto como esse, não é bom ter jornalista por perto para contar o que está acontecendo, né? E a gente combinou que a gente não ia mentir na entrada ali, mas também a gente não ia contar toda a verdade, né? Então, a gente combinou que se eles perguntassem o que eu faço, eu ia dizer que eu era um escritor, e ele ia dizer que era um músico. E de fato eu escrevo, né, nas horas vagas, e também de fato o Azul, o cinegrafista, ele também toca saxofone numa banda. Porque eu digo isso porque quando eu estive no Irã, eu fui interrogado algumas vezes nas ruas filmando. No Irã eu estava totalmente legalmente lá, com todos os documentos necessários para filmar. Mesmo assim, eu fui parado várias vezes, e às vezes quando você está com pressa para sair, você acaba falando uma coisa
achando que eles não vão dar bola, e o outro te para e fala, mas pro outro você disse isso, então não sei o quê, e você fica meio preso lá, né? Um agente do regime falou assim pra gente, mas vocês estão aqui no Egito, numa época dessa para fazer turismo? Aí a gente falou, a gente tinha comprado já a passagem, não queria perder, né? Eles falaram assim, mas vocês não têm medo de vir aqui? Aí a gente falou, não, a gente confia no país, a gente quer que os turistas continuem vindo, isso é bom pro país, não sei o quê. Aí veio um deles, pegou uma câmera velha de fotografia que a gente tinha... Ele nem deu bola pra câmera de verdade, né? A câmera velha de fotografia que a gente tinha levado, ele encrencou com a câmera, chamou o superior dele, eles falaram em árabe, eu não entendi, mas deu a impressão que o superior dele riu da cara dele. Falou, seu bobo, isso aqui não é nada, né? Deixou a gente entrar, né? Na Líbia aconteceu que a gente estava na fronteira oeste ali com a Tunísia, e essa fronteira fica a exatos 200 quilômetros de Trípoli, que é onde estava o Gaddafi na época. Eu tentei entrar por essa fronteira oeste, eu não consegui. E eu me lembro que um dia eu tive uma ideia, eu já estava lá uns 5 dias tentando e vi que não ia acontecer. E um líbio falou, olha, se você for para o sul ali, tem uma parte da fronteira que está aberta, que os opositores tomaram, que dá para entrar, né? E a gente foi para lá, foi uma noite terrível, que a gente quase passou em claro. Uma turma de jornalistas entrou, a gente chegou 5 minutos atrasados, não conseguimos entrar. E tinha ido comigo um jornalista do Estadão, Andrei Neto. E no dia seguinte ele insistiu em entrar e o coiote, né, que chamavam de coiote, porque ele ia atravessar a gente para o meio lá do deserto. Eles falaram pra gente que a gente, por ter equipamento, nessa viagem a gente estava com equipamento grande, não ia poder entrar. E o Andrei do Estadão foi, né? Aí depois disso a gente desanimou, demos uma volta imensa, porque estava super difícil sair da Tunísia, porque tinha muito refugiado saindo. A gente ficou uma fila 7 horas para conseguir pegar avião, e era um avião atrás do outro decolando. Fomos para a capital da Tunísia, depois fomos para a Itália, depois voltamos para o Egito. Nessa segunda vez, por sorte, não revistaram a gente, porque a gente estava com câmera grande. A situação estava um pouco mais calma no Egito já. Dirigimos de Cairo até a primeira cidade da Tunísia, acho que 1.200 quilômetros. E quando a gente chegou na fronteira, que estava dominada por rebeldes, né, aconteceu até uma coisa muito engraçada, assim, né, que tinha vários rebeldes assim de rifle na mão e mal encarado, assim, olharam pra gente assim, cadê o seu visto? Aí eu fiquei sem entender nada, falei, mas eu preciso de visto aqui, né, isso aqui não é uma fronteira rebelde? Aí ele me deu um abraço e falou, tô brincando, pode entrar, entra aqui. Mas a gente foi até a fronteira da guerra. E quando eu cheguei em Benghazi, detalhe, quando eu cheguei em Benghazi veio a notícia de que o Andrei, aquele jornalista que tinha entrado pela fronteira oeste, que estava desaparecido. Depois a gente soube que ele foi preso pelo regime do Gaddafi, precisou a diplomacia brasileira agir para libertar ele. Ele acabou escrevendo um livro sobre isso, muito interessante. E aí a gente foi até uma cidadezinha chamada Haslanuf, que era a fronteira da guerra mesmo ali, é onde tinha assim, os rebeldes de um lado e as tropas do Gaddafi do outro. E a Líbia é um país que tem estradas muito boas, assim, muito bem asfaltadas, porque tem muito petróleo, né? E eu lembro que a gente estava chegando a Haslanuf e a gente viu um avião do Gaddafi vindo e bombardeando a estrada. E a gente saiu correndo assim para o deserto. A hora que a gente viu que o avião tinha ido embora, a gente prosseguiu e vimos que tinha um carro ali com uma família, tinha sido atingido. Não em cheio, atingiu do lado da estrada, mas aquele vácuo da explosão virou o carro, eles ficaram muito machucados. Agora de volta ao Brasil, como âncora, é uma nova etapa na sua vida? Porque é uma coisa que eu não tinha feito antes. Eu tinha feito assim, alguns programas em outras emissoras que eu trabalhei, mas não fazer todo dia jornal e tal, que você que trabalha aqui faz isso também, sabe que é uma adrenalina muito grande, né? Você tem que estar muito concentrado ali para não errar. Você está representando o trabalho de uma equipe muito grande ali, né? No caso dos jornais que eu faço, sei lá, mais de 100 pessoas trabalham para colocar um jornal no ar, né? Então você tem que fazer bem para orgulhar toda aquela equipe ali, né? Então é um desafio muito grande, você tem que estar sempre alerta ali, né? Desafio maior ainda é fazer o jornal de madrugada. De madrugada, né? Porque o jornal do SBT que eu apresentei por mais de um ano e apresento de vez em quando ainda, é um jornal que começa entre 1 e 2 da manhã. Então no começo, quando eu comecei a fazer, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de dormir mais cedo, né? Então chegava na hora do jornal, eu já estava assim com o olho apertado, assim com aquela concentração mais baixa, né? Demorou algum tempo, assim, algumas semanas, para que eu me habituasse a fazer jornal nesse horário. Graças a Deus nunca tive nenhum erro assim muito grande, mas assim sempre com aquela tensão, né, de estar fazendo certinho para não errar, né? Marcelo, você sempre se lembra de Andradas. No Teleton esse ano, você convocou o povo andradense para ajudar. Isso é manter as raízes? No lugar que eu vou, eu falo que eu sou de Andradas. Todas as oportunidades que eu tenho, eu falo. No jornal não dá para falar, porque não dá para falar da minha vida pessoal no jornal, né? Mas numa ocasião como o Teleton, por exemplo, em que é um programa de auditório, que você, enfim, fica mais solto ali, né? Eu fiz questão de falar porque eu tenho orgulho mesmo daqui, né?
Eu tenho orgulho, eu acho uma cidade bonita, uma cidade desenvolvida, uma cidade com pessoas boas. Tá certo, Marcelo, eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade, que sucesso nessa sua nova empreitada. Obrigado, sucesso para você também, foi um prazer participar. Obrigado. Conversamos hoje com o jornalista Marcelo Torres.